boa tarde a todos. É muito bom estar com vocês. Eu estaria com muito mais frequência, se eu pudesse. Eu me lembro até durante a campanha, não tinha recurso, era uma coisa muito difícil e apertada, e, às vezes, um banqueiro ligava para a gente, pode vir aqui ajudar? Eu falava, olha, tudo bem, vamos fazer o seguinte, eu dou uma palestra aí se você fizer um estudo para mim. No strings attached, quer dizer, estuda aí para mim, vê como é que estão as privatizações, o potencial que a gente tem, e aí eu troco esse serviço. Não, eu vou vender vento. Se eu for aí vender o Brasil e nós não temos capacidade de resolver os problemas, não adianta. Então, faz o seguinte, me manda um estudo aí, eu teria que te pagar por uma consultoria tanto, e eu pago com uma palestra aí. Então, eu troquei muita coisa desse tipo durante a campanha, no fundo, tentando justamente formar um diagnóstico um pouquinho mais aplicado. E eu fico muito feliz de você dizer isso, esse reconhecimento de que esses 7 meses não foram só isso. Então, acho que quando vocês veem a equipe, vocês observam que houve um trabalho bastante grande. Você passou por lá, sabe a dificuldade que é, a sessão onerosa, 3, 4, 5 anos, aquele pau comendo lá. Nós chegamos juntos a conversar sobre isso, né? Com o Senado, que era o Eunício, com o presidente Temer, todo mundo lá. E chegou um momento, até brincando, eu falei, olha, eu acho que eu caí de paraquedas aqui, vocês não vão chegar a um acordo nunca, tchau, eu volto o ano que vem. Isso era dezembro, né? Dezembro, exatamente. Final do governo. Então, nós trabalhamos realmente muito, essas coisas estão começando a aparecer agora, mas a parte da estratégia era justamente não deixar aflorarem as outras coisas, porque se você começa a discutir uma reforma previdenciária e, ao mesmo tempo, você está com uma reforma tributária, é inevitável que alguém diga, olha, eu só aprovo isso se ali... Então, você tinha que realmente deixar a coisa... Isso é Júlio César, é Napoleão, é a batalha decisiva, é o ponto decisivo, o enfrentamento é instantâneo, é lá você ganha ou perde o mandato. E eu dizia isso, inclusive, para o presidente. Durante a campanha, falava sobre a Previdência, eu dizia a ele, presidente, o buraco fiscal que ameaça engolir a economia brasileira e o Brasil inteiro é a Previdência. E nós vamos ter que atacar isso. Ele tinha uma posição muito coerente, muito interessante. Ele dizia, olha, enquanto o governo for essa confusão, desvio de recursos com estudo, a natureza do meu mandato é defender essas pessoas que votaram em mim como deputado federal. Se a natureza do meu... Então, eu não vou te ajudar. Você lembra que eu tentei fazer uma infraconstitucional de Previdência? Eu já queria ver se aprovava, no final, novembro, dezembro, se o governo Temer, que foi breve, porém virtuoso, fazendo o teto, fazendo a legislativa, desculpa, a trabalhista, se ele conseguir fazer também uma previdenciária, mesmo que infraconstitucional, e já anunciava uma independência do Banco Central para até não ter nenhum bump durante a transição. O Willan tinha feito um belíssimo trabalho, eu não sabia ainda se ele ia querer continuar ou não, então já jogava um Banco Central independente, já ficava, quem sabe, mais 2 anos, ele tinha caído na metade do mandato, saía na metade do outro e tal, mas... Então, você formula as coisas, mas você, toda hora, tem um choque, tem um bump que te desvia. Então, não prosperou muito a nossa conversa lá de fazer infraconstitucional, não prosperou a sessão onerosa, que eu queria fazer também, já para garantir recursos para o ano seguinte, mas conseguimos realmente fazer o primeiro semestre com o menor déficit dos últimos 4 anos. O que significa que, de uma forma ou de outra, a gente está segurando a coisa direito lá no fronte fiscal. Mas, ao mesmo tempo, então, disparamos todas as direções, mas disparamos com método. Então, eu sempre trabalho assim, a estratégia. Então, a estratégia é o seguinte, o maior gasto, Previdência, Secretaria Especial da Previdência. O segundo maior gasto, juros da dívida. Eu dizia sempre que nós reconstruímos a Europa todo ano, né, com juros para nós mesmos. Né? Eu, quando digo os rentistas, eu estou lá no bolo, estou junto com todo mundo. Então, vamos privatizar, vamos fazer um balance sheet repair, vamos consertar o balanço, vamos vender ativos, reduzir dívidas. Se travarmos isso 1, 2, 3 anos, a economia crescendo 3% ao ano, uma inflação de 3, 3,5%, 4%, o bolo cresce 7, 8%. Se você travar 1 ou 2 anos isso aí, vendendo um pouco de ativos e tal, acabou. O PIB nominal cresceu em 16, 17%, você travou nominalmente gastos, você já aliviou, já mudou o jogo todo. Então, nós partimos assim, muito decisivamente em direção... A estratégia era, vamos na Previdência, vamos nas privatizações, que é o segundo grande gasto, é a reforma, justamente para reduzir endividamento, quer dizer, desinveste e reduz dívida, ou pelo menos trava o crescimento da dívida. O terceiro era propriamente a reforma do Estado, então, saímos de 38 ministérios, fomos para 25,
parece só nominal, parece só simbólico, mas o simbólico é importante. Eu tenho uma casa no lago para viver. A primeira coisa que eu virei para o Salim, vende. Eu não vou morar aí, eu moro no hotel. Estou morando no hotel até hoje, mas vende a casa, para mostrar que é isso mesmo. Então, estão estudando e estão com a reforma do Estado também preparada, possivelmente, para reduzir para 15 ministérios. Quer dizer, vamos conseguir encolhendo, menos Brasília. E vamos descentralizar gradualmente os recursos. A quarta era justamente uma secretaria. Nós queríamos abrir a economia, é uma visão liberal. Eu botei o nome do programa justamente Um Caminho para a Prosperidade, porque era uma mistura do caminho da servidão do Hayek, que é a história do declínio de uma sociedade, que tem muito a ver com o Brasil. O caso extremo é o Maduro aí com a Venezuela, mas os episódios históricos são inúmeros, né? A União Soviética, a China socialista, o Chile de Allende, Cuba, e agora a Venezuela, e o Brasil, quando começou a ir de novo para a inflação. Então, você sente que uma sociedade onde os gastos públicos são descontrolados, quer dizer, você sai de 18% do PIB quando entram os militares, 22% quando eles saem, 26% quando acaba o governo Sarney, depois 32% quando sai o governo... Vocês saíram... O Fernando Henrique, quando saiu, já estava em 32%, 34%. Aí, quando sai a Dilma, o Lula já está com 38%. Aí, quando sai a Dilma, já está 45% do PIB. Quer dizer, você sente que o intervenção aceitou-se como filosofia de vida que o Estado tem que estar em toda parte, ele pode gastar à vontade, pode carregar ativos, independente do custo de carrego, quer dizer, quanto custa a sua dívida, carrega ativos não operacionais, empresas que dão prejuízo, dão aumento de salários para funcionário público, tem estabilidade, é a fábrica de privilégios a que eu me referi. Nos salários são muito acima da economia, nos privilégios previdenciários, na quantidade de metro quadrado por trabalho. Nós temos controle. Eu, quando encontrei a turma lá, inclusive da SEST, eu falei, eu nunca vi um caos tão bem monitorado. Tem um controle absoluto, tem metro quadrado por funcionário, ano a ano. Tudo absolutamente sob controle. Ou seja, fazer a coisa errada sob absoluto controle. Eu disse, nós vamos fazer exatamente o inverso. Nós vamos fazer aproximadamente a coisa certa, em vez de precisamente a direção errada. Então, o programa todo inverte o eixo. Somos uma economia fechada há 30 ou 40 anos, vamos abrir. Seeking higher grounds. Quer dizer, Mercosul, conversando com eles estavam mais assustados que nós. Nós chegamos falando assim, Mercosul está em torno de uma ideologia obsoleta. Orientação do nosso presidente. Não, a Venezuela fica no norte, ela está no Mercosul, então tem algo errado com esse negócio. Então, enquanto o alinhamento foi em torno de uma ideologia obsoleta, se for isso, nós vamos sair do Mercosul. Eles estavam assustados, eles falaram assim, nós pensamos o mesmo. Então, não precisou nem conversar muito. Então, vamos partir para cima dos europeus? Vamos para cima dos europeus. Conversando com os europeus, olha, não queremos perder tempo, estamos conversando há 20 anos. Nós não vamos perder tempo, nós vamos conversar com chineses e americanos. Nós queremos abrir. Vocês querem abrir conosco? Vão nos aceitar ou não? Não queremos perder tempo. Sentamos, depois fomos com os... Bom, então andou rápido ali também. Com os americanos a mesma coisa, né? Bem mais fácil, porque aí o Trump e o Bolsonaro se entendem apesar da barreira da linguagem. Os dois têm o mesmo body language. Eles têm um body language. Não, mas é bom. São dois homens decididos, são determinados. Um não precisa ouvir o outro. Eles já sabem. Eles já sabem o que eles significam. Eles significam uma ruptura com o establishment. E é importante a mensagem que eles trazem, porque 3,7 bilhões de eurasianos saem da miséria, mergulhando nos mercados globais, enquanto isso o Ocidente, que tem essas ferramentas, abusou excessivamente das ferramentas. Os americanos com financiers, quer dizer, qualquer americano que já nasce comprando e vendendo papel, ponte de papel para a riqueza, e qualquer europeu que nasce já nasce aposentado, por causa do welfare state. Então, os caras abusaram das engrenagens que enriqueceram o Ocidente. Enquanto isso, vem 3 bilhões de miseráveis do outro lado, vítimas do socialismo, mergulham nos mercados e enriquecem. Quem olhar da Lua,
A distribuição de renda no mundo melhorou extraordinariamente. 3 bilhões de pessoas estão saindo da miséria, graças aos mercados globais. Enquanto isso, o Brasil está fechado. Então, o nosso eixo é exatamente o seguinte: gastamos muito? Então, trava o gasto. Subir os impostos? Nós vamos descer os impostos. Parece que passou economista por aqui dizendo, pô, não sei qual é a visão, eu sei qual é a visão. Então, eu digo qual é a visão. Ela é tão simples, não enxerga quem é cego. E, aliás, tem muito aqui. Tem muito. Bom... A economia estava fechada, era uma das economias mais fechadas do mundo, 100º, 38º lugar, parece que tem Etiópia, tem 2 ou 3 que são mais fechados que o Brasil. Então, o sinal é claro. Mercosul, queremos abrir. Vai abrir ou vamos sair? Não, vamos junto abrir. Europa, queremos entrar. Estamos juntos ou estamos separados? Não, não, vamos conversar, estamos juntos. Para os americanos foi mais fácil. Quer dizer, tinha um negociador difícil lá, mas desmontamos com uma frase bonita, que era o seguinte: o Bill Lighthizer é um cara meio durão e tal, o Trump, como é que estão as coisas? Está tudo excelente, porque realmente todas as conversas excelentes, mas ele estava trocando um negocinho por outro, eu só deixo isso se tiver aquilo, só deixo isso se tiver aquilo. Eu falei, pô, nós viemos aqui para uma conversa melhor. Pô. E aí, quando o Trump perguntou, e aí? E tal, eu falei assim, ele acha que nós somos chineses. O cara está nos tratando como se fosse chinês. Aí o Trump olhou para o cara, acabou, pronto, a negociação seguiu. O Brasil tem um déficit com os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm déficit com todo mundo. Tem superávit conosco. Aí o cara pergunta, vocês estão exportando muito soja. Eu falei, a gente tem que pagar as viagens para a Disneylândia. Pô. Bom, em resumo, andou tudo muito bem, tudo muito rápido, porque nós também botamos pressão, e eles são práticos também. Eles são práticos, eles estão numa guerra comercial do lado de lá e sabem que a influência dos chineses está aumentando. Os chineses já tornaram a África um reduto de matéria-prima deles, estão oferecendo dinheiro para a nossa infraestrutura aqui. Vocês devem ter visto aqui, então... nós fizemos uma troca de eixo, de economia fechada, nós vamos abrir decisivamente. O detalhe, se abre primeiro aqui ou ali, as circunstâncias vão nos empurrando, porque nós sabemos o seguinte, o Mercosul, conversando há 18 anos, não chega a um acordo. Chegou rápido. Europa, já estávamos abertos a negociações. Todo mundo estava aberto a negociar, mas já se perguntaram por que não fecharam? Realmente o Temer estava negociando, o Fernando Henrique está negociando. Por que nunca fecharam? E aí aquela conversa da estratégia. Tinha o Ministério da Indústria e Comércio, trincheira da Primeira Guerra Mundial, cheio de cara com aquele capacete redondo, arame farpado, não deixa entrar. Ora, se você tem uma estratégia, a estratégia é o seguinte, nós temos que ser um time, com uma visão. E vários métodos, e várias divisões, e vários exércitos, mas é uma visão. Não pode ter 4, 5 ministérios, um atirando no outro. A Fazenda quer abrir, o Ministério da Indústria e Comércio quer fechar. O planejamento quer expandir o gasto público, a Fazenda quer cortar. Então é o seguinte, presidente, tem que ter um Ministério de Economia. Então, pela estratégia, você define a estrutura. Então, a estrutura, Previdência é importante, secretário especial da Previdência. Logo depois, Estado. Depois, privatizações. Depois, abrir a economia. Tributária. Tributária tem que ter... Eu tirei a Receita Federal lá de baixo para dizer o seguinte, é importante. E peguei um símbolo, que é o Marco Sintra, que é o seguinte, imposto único. Evidente que você não chega lá assim. Evidente que você não chega. Nem nós somos experimentalistas de fazer um negócio que... Não tem nada disso. Agora, tem um conteúdo, que é o seguinte, nós estamos naquela direção que nós estamos indo, na direção de simplificação brutal, redução de alíquota, ampliação de base. Isso já fala tudo. Todo mundo já sabe para onde tem que ir. Na hora que você bota o cara do imposto único, a Receita Federal inteira sabe, opa, é para lá que eles estão indo. A ponto de ter tido uma apresentação lá, onde o Marcos, quando terminou, ele falou, olha, você pode fazer isso, depois no final sobrou só isso, é o imposto único. Aí o pessoal da Receita, mas e a gente? Ele falou, né? Então, a direção tem que ser clara, inequívoca, todos têm que saber para onde nós estamos indo. E nós vamos aproximadamente nessa direção que eu acho que é a certa, que é redução, simplificação de impostos. Os impostos saíram também de 18% do PIB, 40 anos atrás, chegaram a 36% do PIB, onde estão mais ou menos agora, 34% a 36% do PIB. Gigante pela própria natureza.